Pronto. Eu para a tua pergunta do dizer aquilo que me apetece, já tenho a frase. Já? Pronto. Exato, a cena é essa. Pode ser uma frase, uma curiosidade, uma observação. Pá, mesmo É só tipo, uma olha, tem frase, este... é uma frase, é uma daquelas frases que todas as pessoas vão, epá, vai fazer ressonância na caixa das pessoas todas. É uma frase profunda, é uma frase que todos vão conseguir relacionar com ela e todos vão achar que sim e acima de tudo é profunda. Queres que eu te dê já a frase? Não, mal posso esperar. Aguarda, aguarda. Então vá. Vou fazer a introdução. Isto basicamente é... Diz-me uma coisa, mas só uma, ouça Marques. O meu amigo Gomes adora morar na linha de Cascais, abriu o primeiro cybercafé em Lisboa e ainda hoje continua a trabalhar na área digital. Até aqui está tudo ok? Diz-me uma coisa, Hugo, para onde vai a revolução digital e como é que tu achas, segundo a tua experiência profissional, como é que tu achas que esta pandemia vai ajudar a definir ou a obrigar a que esta revolução já de si inevitável ocorra mais depressa e aos trambolhões ou não? Isto é tipo aquele... Seria um crime cibernético ou cibernético não te fazer esta pergunta, não é? Para já, deixa-me dar-te aqui uma nota, que é o Cyber Café que eu abri, foi realmente o primeiro, foi em 1995, e depois acabou por fechar em 2005, aliás, porque já não se justificava, não é? Com a massificação do acesso à internet já não se justificava haver um espaço próprio para as pessoas acederem à internet, tipo um café, um bar, o que quer que fosse. Posto isto em relação à tua pergunta é complicada, aliás, é complexa porque é assim, isto leva-nos aqui, esta pandemia leva-nos aqui a uma questão complicada também, por ela, passa o pleonasmo, que é, aliás, passa a repetição, que é, tudo tem o seu lado positivo, e até parece um pouco esquisito falar isto numa tragédia, ainda por cima, com este tipo de dimensões. Uma pandemia que está a atacar o mundo todo, a gente a morrer, etc. Mas a verdade é que tudo tem também o seu lado positivo, e o lado positivo é nós todos, enquanto pessoas, enquanto habitantes deste mundo, percebermos que se calhar estávamos aí pelo caminho errado, se calhar estávamos a tomar as opções erradas no que diz respeito ao ambiente, no que diz respeito à terra e no que diz respeito à nossa relação com os outros. Fazendo um bocadinho a ponte desta perspectiva mais filosófica com a questão que me colocas, que é a questão das novas tecnologias, etc. Eu acho que isto pode trazer-nos exatamente uma ligação maior, um aproveitamento melhor destas novas tecnologias. Ou seja, percebemos que há muita coisa, há muita reunião que escusa de acontecer e que pode ser feita por videoconferência, há muita coisa que pode caminhar rapidamente para o digital e assim ser mais fácil, mais execuível, gastar menos recursos e, por outro lado, ser mais o core do digital, por assim dizer. Ou seja, coisas que muitas vezes nós fazemos e que vamos e que tratamos de uma maneira ainda muito tradicional, podemos migrá-las para o digital e temos uma vida toda ela mais simples, mais cómoda e de modo a podermos usar dos nossos espaços e dos nossos tempos de melhor forma. Ou seja, o digital aqui pode representar, como é que eu ia dizer isto? Pode representar a outra parte, a parte mais positiva de toda esta pandemia, ou seja, o caminhar para o digital, o apercebermos que o digital está cá e que nos permite termos um outro tipo de vida e abraçarmos um outro tipo de vida e um outro tipo de existência. Isto aqui já entra um bocadinho mais na parte filosófica, mas acho que é basicamente isto. E achas que este avanço ou esta pandemia, uma coisa má que acontece, pode ter sido, obviamente, com ramificações positivas e pode acelerar, se tivesses de dar um número, pode acelerar em quanto tempo, ou seja, passa o pleonasmo neste caso, ou a repetição, pode acelerar o aceleramento em quanto tempo, não é? Ou seja, em quantos anos é que tu achas que isto, 6 meses em casa, vai acelerar 3 anos do mercado normal? Porque isto é tudo muito bonito, mas nós andamos a ouvir falar de revolução digital e de isto agora, atenção, isto agora é que vai ser, há uns quantos anos, não é? Portanto, agora é que vai ser, mas agora de facto é que é, não é? Porque não há outra hipótese. Mas a questão é que tens um paradoxo, que é, ao mesmo tempo que isto pode realmente acelerar a questão digital e a questão do machine learning e da inteligência artificial e etc., enquanto resolução de problemas, enquanto trabalhamos mais proficuamente e melhor dentro do digital, também tens aqui o outro lado do paradoxo, que é, com a recessão mundial que esta pandemia vai provocar, os investimentos feitos a nível de todas as tecnologias também não vão ser aquilo que se esperava.
Ou seja, se por um lado podemos ter um salto, um leap de 10 anos, por outro lado, esse salto pode ser altamente diminuído porque vai ser necessário o capital e o próprio tempo e os recursos para socorrer as pessoas, para aceder às questões de saúde, etc, etc. Eu dou-te um exemplo paradigmático daquilo que eu estou a dizer. Neste momento há empresas que produziam outras coisas, que estão a produzir, que alteraram as suas linhas de produção e estão a produzir máscaras, estão a produzir desinfetantes, etc. Por exemplo, a Ferrari, neste momento, parou a sua produção de automóveis e está a produzir ventiladores. Isto é uma demonstração de que podemos fazer mais com os recursos que temos, ou divergindo um pouco o nosso goal final, mudarmos a forma para que os nossos sistemas produtivos vão mais de encontro àquilo que são as necessidades. Mas o que é que isto quer dizer? E pegando no exemplo da Ferrari, que talvez não seja o mais paradigmático, mas é um exemplo interessante. A Ferrari, ao estar neste momento a produzir os ventiladores, não está no seu core, que é produzir os carros mais rápidos, os carros mais eficientes, etc, etc. Ou seja, esta pandemia está a fazer com que, por um lado, a solidariedade entre as empresas se esteja a verificar. Isto é fantástico em termos de humanidade e em termos de solidariedade uns com os outros. Mas, por outro lado, as empresas estão a desviar-se do seu core, exatamente para socorrer e para aceder a esta emergência. Isto são coisas extremamente positivas, mas tem obviamente o seu downside também, não é? Nem sequer é downside, tem a sua questão menos positiva. Exatamente. Olha, diz-te uma coisa, e acreditas que... já passámos os 3 minutos, claro. Já, mas depois edita-se. Depois eu tenho um catraio que me faz a edição. Mas estava a dizer-te, diz-me uma coisa, achas então que... nós vamos estar nesta pandemia, vai durar o tempo suficiente para haver mudanças, não diria drásticas ou profundas, mas mudanças significativas na maneira como nós trabalhamos, na maneira como nos relacionamos e um bocadinho... Sem dúvida. Portanto, dizia-se, não sei se corresponde à verdade ou não, que 21 dias é quanto basta para o ser humano se habituar a uma circunstância. Nós 21 dias não estamos ainda, mas vamos estar, ou já estamos, não sei. Ainda não estamos. Supostamente ainda não, mas devemos estar muito perto. Pronto, portanto, a partir daí o ser humano supostamente adapta-se à circunstância. Serão esses 21 dias vezes, quantos forem, suficientes de facto para que depois, quando voltarmos todos à realidade normal, sem restrições, será de facto revolucionário o suficiente para revolucionar a vida em sociedade? A sociedade vai mesmo... eu não digo coisas pontuais, estás a ver? Não estou a dizer tipo aquela coisa típica do ok, agora vai ser diferente, porque na nossa empresa, em vez de termos 10 reuniões, vamos ter 3 reuniões e 7 e-mails, ou 3 reuniões e 5 videochamadas e 2 e-mails, façam as contas. Achas mesmo que vai haver um impacto mais profundo? Que vamos estar a falar disto daqui a 100 anos, como a revolução digital começou em 2020? Sim, para já é assim, eu acho que a revolução digital já começou. Agora, o crescimento e a abrangência dessa revolução digital é que é diferente de país para país e comunidade para comunidade. Agora, isso que tu me estás a dizer é assim, eu espero que sim, espero que isto, como eu dizia há pouco, que isto represente também uma oportunidade para se fazer as coisas de uma maneira diferente, se calhar de uma maneira melhor, para aproveitar o digital em toda a sua... Para não utilizarmos o digital só para ir à Netflix, só para ir ao Google à procura de umas coisas, não é? Para realmente utilizarmos o digital em toda a sua potencialidade. Mas tenho algum medo que nomeadamente nas sociedades mais latinas, encarem isto como uma pausa e não como uma revolução. É assim, todas estas as grandes catástrofes, na realidade, são pontos de viragem da humanidade, não é? E sabemos isso porque a história, desde o ano 500, que demonstra que as grandes pandemias e as grandes guerras, etc., são pontos de viragem. Qual é a questão aqui? Nós estamos a encarar, e aquilo que me parece é que as pessoas estão muito a encarar isto como uma pausa mais ou menos necessária e vou estar em casa e vou utilizar o teletrabalho, etc., enquanto isto durar, que é para depois poder voltar à minha vida do costume. Eu acho que ainda está tudo nessa, claro. Exatamente. Mesmo que seja provado e as pessoas acabem por entender que trabalhar de casa tem as suas vantagens e ter uma melhor conciliação entre o trabalho e a família é vantajoso a todos os níveis e é bom para todos e até para a própria sociedade e até para o próprio mundo em termos de ambiente, etc. Mas tenho medo que isto não seja o suficiente, ou seja, que as pessoas estão amedrontadas por esta situação e quando isto eventualmente passar ou minimizar, etc., as pessoas voltem aos seus hábitos antigamente. É uma crítica muito humana, mas acaba por ser. Sim, exatamente. Eu acho que
as coisas, de facto, isto pode dar um belo empurrão, não sei se será o salto gigantesco que se precisaria para a própria evolução das coisas. Nós ouvimos e andamos a ouvir sempre a mesma coisa da Revolução Industrial, já começou e agora é que vai ser, e as pessoas acham que o marketing digital, por exemplo, ainda é muito só a rede social e o post no Instagram, e as histórias. Quando é tudo muito mais do que isso, e acho que as pessoas passam um bocadinho ao lado, e depois faz parte também do teu trabalho e da tua... um bocadinho aquilo que a tua empresa tem de fazer, que é quase ensinar ainda as mil e uma potencialidades que tem o próprio digital, e as pessoas não perceberem que o digital é só um banner para o Facebook ou para a página ou para isso às vezes é o mais difícil. Obviamente nós não falamos mal, entre aspas, dos clientes, mas muitas vezes toda esta evangelização continua a ser necessária e estamos nós no século XXI. Verdade. Que é o cliente que vem ter connosco e quer uma estratégia de marketing digital e depois, na realidade, o que ele quer são uns banners aqui ou ali, ou um site assim ou assado, ou uma aplicação que lhe sirva para fazer uma coisa ou outra. Exatamente. E quando nós falamos de olhar para isto de uma outra forma, existe muita resistência ainda do outro lado. Quer em termos do próprio investimento, e isso também se entende, mas quer também da noção de todo o novo mundo que as pessoas, às vezes, as pessoas e as empresas não estão à vontade para abraçar. Pois, a tua questão era? E essa questão é exatamente na lógica daquilo que estávamos a falar no início da conversa e que acaba por ser muito aquilo que... a resposta à minha pergunta inicial, que é isso, se estará esta circunstância à altura daquilo que é preciso para a sociedade revolucionar-se em termos digitais, não sabemos, não é? Pode haver aqui um princípio de revolução mais concreta e mais paradigmática para todos e em todas as áreas, mas de facto ainda é algo que parece que o século XXI ainda não arrancou para todos. Sim, olha, sim. Posto isto, é muito engraçado e só para te contextualizar melhor, este conteúdo que aqui criámos, do Diz-me Uma Coisa, foi uma imposição brutal do alto dos meus 231 seguidores no Instagram. Todos eles... Sim, sabes que isto não foi de um dia para o outro, mas aconteceu. Posso dizer que tenho 231 a última vez que verifiquei, portanto sinto-me orgulhoso. E todos eles mandaram requisições e petições online para que este conteúdo acontecesse. Portanto, esse é o século XXI, é a beleza do século XXI. Nós, aliás, não estamos a aparecer no telejornal, porque nem tu nem eu temos um fundo com uma livraria, não é? Com uma biblioteca pessoal. Eu tenho ali uma série de CDs em cima, não há problema. Por isso é que nós estamos em direto no telejornal. Entretanto, depois tinha outra pergunta, mas que se calhar fica para outra altura. Ia-te perguntar relativamente ao telejornal. É o Rodrigo Gás Carvalho, este imbróglio que tem muita curiosidade, mas fica para outra chamada. Agora até ia caindo. Ia-te perguntar então, para terminar, que a conversa é gostosa, mas já vai longa para aquilo que se exige, ia perguntar-te qual é que é... Aliás, ia pedir-te para me dizeres uma coisa, à tua escolha, não é? Ou diz-me uma coisa. Digo-te uma coisa que alguns vão entender e outros também não, mas espero que sim, que é simples. Live long and prosper é uma coisa. Muito bem, Sr. Hugo Gomes, o meu primeiro convidado especialíssimo, e não via convidado mais indicado para abrir muito obrigado, para abrir este episódio, este número de episódios. Não sei muito quanto tempo vai durar, mas pelo menos ficar pelo pilot, pelo menos é um brilhante pilot e já vale por programa. Entretanto, muito simpático da sua parte e muito honrado em ter sido o pilot de um projeto aqui do David. Muito bem. Muito obrigado, Sr. Isto será então, vamos chamar-lhe podcast. O que é que tu achas? Isto basicamente é para as redes sociais, não é? Lá está, é para o digital, mas um digital Sim. muito arcaico. Isto seria mais um videocast. Isto seria mais um videocast ou uma coisa qualquer. Isto naquela diferença entre os blogs, os vlogs e os... O blog tem vídeo, o blog é só texto. Muito bem, Sr. Hugo, olha, muito obrigado. Acho que se o Dr. House existisse, se calhar já tinha arranjado uma vacina, mas como ele não existe... Sim, num episódio só. Num episódio só, sim. Isto era no instante que ele dava-lhe ali uma iluminação enquanto estava a coçar o joelho e pronto. E o insight... Fazia aquela cara, olhava assim para cima e depois fazia assim e pronto, estava tudo resolvido. Corta, plano de entrar na... Exatamente. Já agora deixa-me dizer-te uma coisa, já agora em off. Em off ou mais ou menos, utiliza se quiseres. Eu acho que o papel do Rodrigo Guedes de Carvalho tem sido essencial
Há muita gente que não gosta daquilo que ele está a fazer porque acha que é um bocadinho patronizador. Eu acho que tem sido essencial para alertar mentalidades e para que as pessoas percebam as asneiradas que estão a fazer. Nós precisamos de uma figura daquelas e com outras que o deveriam ter e não estão a ter, temos que ter alguém que o tome, não é? O poder nunca cai na rua e há sempre alguém que o segura. Sabes que há uma coisa muito engraçada, que é, apesar de haver alguma sensibilização para que seja o tempo de vamos unir-nos e todos juntos conseguiremos, e aquelas coisas bacocas, o optimismo um bocado bacoco, e eu ia perguntar-te outra coisa, que é, continua a haver a necessidade das pessoas encontrarem um inimigo, ou pelo menos destilar ódio. E o Rodrigo Guedes Carvalho é um bocadinho essa personalidade hoje em dia. É quem dá a cara, é quem sistematicamente dá novas coisas para dizer e, portanto, o Twitter, como incendiários que eles sempre foram e onde ser, continua imbatível na arte de lançar pessoas para a fogueira. Tem muita graça. E depois é a bipolarização, como sempre. Gostas ou não gostas? Eu gosto bastante. Eu não gosto nada. Acabámos de ficar sem o Hugo. Não, já voltei. É o digital, a magia do digital está, não está, apareceu. Entrou outra chamada, foi lá tu. Boa tarde, odds. Entrou outra chamada aqui. Uma segunda vez. Assim, tu sabes que a minha opinião em relação ao Twitter, não sabes? Portanto, acho que isso diz tudo. Diz tudo. O que é. Meu querido, muito obrigado. Voltaremos a falar. Isto antes de ir para o ar, que é para tu. Pois lá, tu agora vais editar isto tudo, vais cortar isto tudo, editar isto tudo e vai aparecer uma produção de Hollywood comigo a dizer as coisas certas e não aquilo que eu disse. E com uma voz qualquer, assim, do Hugh Grant ou Stark British. Então, daquelas vozes mais profundas e com as coisas para dizer. Exatamente. Querido, e, portanto, fique em casa. É que nós já tivemos metidos aí numa organização do podcast, não dizemos do quê, porque as pessoas não têm, se querem saber, procurem, não é? Não é preciso dizer aqui. Mas foi um prazer, meu amigo, e estamos em contacto direto e constante. E vamos falar, sim senhora. Cuida-te, David. Um abraço. Stay home. Até já, amigo. Um abraço. Obrigado. Diz-me uma coisa. Mas só uma. Moça Marques.